Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, população que nos assiste através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção a fala do nosso querido deputado Zeca do PT e ouvi também a fala do nosso amigo e deputado Pedro Ocean Neto a respeito do que está se discutindo no Mato Grosso do Sul, as questões indígenas. Então, quer dizer que há 28 anos que eu estou aqui nessa casa, discute o mesmo fato, discute as mesmas ideias e discute a possibilidade das mesmas ações. O que é? É indenizar as pessoas que legitimamente foram tituladas pelo governo. Não foi doada as terras, foi vendida e o dinheiro para pagar as terras foi depositado no Tesouro de Mato Grosso, UNO. Então, quando se discute a PEC 132, coloca a possibilidade de indenizar. Agora eu quero perguntar à população do estado de Mato Grosso do Sul. As terras que estão invadidas aqui no município de Dois Irmãos do Buriti, em Sidrolândia, quase 18 mil hectares de vários produtores, teve esse mesmo assunto aqui no primeiro governo, no segundo governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vieram e fizeram uma oferta pífia de R$6.000 por hectare. Por que as pessoas não aceitaram? Porque o valor não era compatível ao que valia as terras lá em Sidrolândia, o que valia as terras em Dois Irmãos do Buriti. Então, se discute duas coisas. Discute a PEC 132, que é a possibilidade de indenizar. Não existe essa palavra indenizar, deputada Mara Caseiro. A palavra devia ser o seguinte: o produtor rural foi legitimamente titulado e o governo federal, ele pode, a hora que ele bem entender, ele é dono das terras que os índios ocupam. As terras que o índio ocupam não é patrimônio indígena. As terras que os índios ocupam é patrimônio da União. Então, quando há uma invasão para transferir uma coisa pública, uma coisa privada em pública, é o governo federal que está avalizando a invasão, porque ele é o tutor dos índios, ele que tem poder sobre os índios, ele é dono do patrimônio que os índios usam para defender seus hábitos, seus costumes, criar seus filhos e desenvolver. Só que, em 28 anos que eu estou aqui nessa casa, eu nunca vi um projeto de investimento nas aldeias indígenas para que os índios vivam com dignidade igual todos nós vivemos, produzindo. Os índios ficam dependentes exclusivamente de cesta básica do governo estadual, do governo federal ou do governo municipal, que ele pega uma cesta do dia 1º, dia 15 já acabou. Ele tem que produzir, tem que ter investimento, tem que ter ideias, como é o caso da Suemi-Sul. Meu querido deputado Zeca do PT, os índios plantam mais de 50 mil hectares de terra no norte, lá na Suemi-Sul, em parceria com a iniciativa privada. Tem índio mecânico, índio engenheiro, índio agrônomo, tudo trabalhando com os produtores rurais. Isso foi aberto do governo que acabou de sair. Então, o que precisa é pôr na cabeça do atual presidente da República, que é o meu presidente, é o nosso presidente, é de fazer uma política de investimento. Agora, quando fala na PEC 132, não é indenizar ninguém. Muda a conversa. O governo federal está disposto a adquirir, comprar terra à luz do dia pelo valor que vale. Ele compra, não é indenizar ninguém. Porque às vezes a pessoa é dono, assim como os índios têm amor à terra,
fala que a terra é mãe, o branco também tem. Quantas pessoas tem em Maracaju, que está lá a família há mais de 100 anos, que o cemitério é dentro da fazenda? Está sepultado lá dentro da fazenda. Deixou seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que hoje trabalham na terra. Às vezes não quer vender. Vai ter uma política de obrigar a pessoa que não quer vender a vender? Porque esse negócio de indenização é uma coisa que o governo tem amparo legal na lei. Ele pode desapropriar qualquer propriedade no Brasil, pública, privada, urbana ou do campo, de utilidade pública. Ele pode chegar e decretar qualquer lugar que ele queira. Ó, eu vou desapropriar isso aqui para utilidade pública. Ele incorpora no patrimônio da União, porque o índio não é dono de nada, e deixa que o índio use a terra. Então, o que se está discutindo é uma coisa maluca, na minha ótica de visão jurídica. Não tem que discutir nada. Tem que discutir que tem que cumprir o artigo 231 da Constituição Federal. Que agora, com a discussão de Roraima, fala-se que lá naquela discussão, quando tiraram os arrozeiros de lá, que os índios hoje passam fome, que eles eram parceiros de quem plantava os arroz naquela região e ganhava dinheiro, hoje está passando necessidade, criou-se o marco temporal. Ó, vai desapropriar essa terra aqui em Roraima, e daqui para frente, a terra que o índio estava presente em 1988, quando promulgou a Constituição, tem 5 anos para demarcar. O que fizeram? José Eduardo Cardoso, ministro da Agricultura de Fernando Henrique Cardoso, dono do banco HSBC, que era tão incompetente que perdeu o banco. Fizeram um decreto, 1775. Fizeram um decreto, 1775. O que diz o decreto? Agora, o Serviço de Antropologia vai estudar onde o CIMI colocou, dentro do Mato Grosso do Sul, um ponto, como se fosse uma reserva desativada, vai estudar essas terras. E vai ver se lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, se o índio foi expulso a tiro, foi expulso a cachorro, se o índio foi prejudicado, aí vem e faz um decreto homologando as terras para incorporar no patrimônio da União e tira o produtor rural de 50, 100 anos, titulado legitimamente depois da proclamação da República, quando criou-se os estados. Então, é uma utopia o que nós estamos discutindo. A discussão nossa é só uma coisa: cumprir o decreto 231 da Constituição Federal, mais nada. Agora, para cumprir o decreto, depois que houve a discussão da Rainha Raposa do Sol, tem uma PL 490, se não me falha a memória, queria que o deputado Pedro Oceano me ajudasse, que vai votar no Congresso, diz que está agendado para votar essa semana ou a semana que vem, que vai dizer, ó, o marco temporal é 1988. Onde o índio estava presente, vai demarcar. Onde o índio não estava presente, não vai demarcar. Se o governo quiser expansão, larga a mão dessa utopia de indenização. Tem que colocar, o governo federal vai comprar a luz do dia pelo valor de mercado, incorporar no seu patrimônio e entregar para os índios usar. Agora, se fosse melhorar a vida dos índios, que são cristãos e humanos como nós, que eu sou até descendente de índio, nós ajudaríamos os índios a desenvolver, crescer e criar suas famílias. O que está acontecendo lá em Dourados? Junta uma porção de pessoas que nem índios são paraguai, domina a língua tupi-guarani, vem, junta com os índios e invade as propriedades. Então eu trouxe aqui, só para conhecimento da população aqui do nosso estado. Aqui tem o título, certo? Da terra indígena Francisco Horta Barbosa, no município de Dourados.
Eu vou dar uma lida aqui, porque os ministros que estão julgando hoje essa questão de indígena, quando isso aqui aconteceu, eles não eram nem nascidos, porque foi em 1902. Está aqui, ó. Posto indígena Francisco Horta Barbosa. Cópia do decreto reservado uma área de 3.600 hectares para o patrimônio dos índios, cuja medição e demarcação ainda não foi procedida. Decreto número 401, de 3 de setembro de 1917, reserva ao município de Ponta Porã uma área de 3.600 hectares de terra para a colônia, ouça bem, para a colônia indígena. Os índios eram considerados como colonos, para a colônia indígena de Dourados. O general doutor Caetano Manuel de Faria Albuquerque, presidente do estado de Mato Grosso, usando de sua autorização, que lhe é conferida pelo decreto 20, pelo artigo 20 do decreto 130, de 4 de junho de 1902. Decreta, esse é o decreto do governador de Mato Grosso. Artigo 1º, fica reservado ao município de Ponta Porã para a colônia indígena do distrito de Dourados, Dourados era distrito, uma área de terra de 3.600 hectares, confinado pelo sul com o córrego Saltinho, que separa a outra área reservada para o patrimônio de Dourados. Nem distrito era um patrimônio, em 1902. E mais confrontações com terras devolutas. Então, quando fizeram esse decreto, as terras do outro lado do São Domingo, que hoje os índios invadem, eram devolutas, elas foram tituladas às pessoas depois de criado o decreto que criou o patrimônio Horta Barbosa para os índios. Então, está se discutindo umas coisas de mais de século. De 1902, nós estamos em 2023, faz 121 anos que isso aqui aconteceu. E hoje as pessoas que estão julgando, parece que pensam que o setor produtivo não dá uma contribuição à altura desse país para o crescimento, inclusive para cuidar dos índios. Porque no tempo que eu cheguei em Dourados, há 60 anos atrás, em 1962, era uma harmonia total. Uma parte, deputado. Era uma harmonia total entre o branco e o índio. Porque o índio, o branco vinha para cá, a convite das terras boas de Mato Grosso, ainda para abrir as propriedades e usava os indígenas como mão de obra. Chegava com o cacique, conversava com o cacique, contratava os índios e levava os índios. Onde os índios invadem hoje? No município de Carapó, ao lado da Taiquê, que meu pai tinha uma fazenda de 200 alqueires do lado da Taiquê, onde os índios invadiam hoje, foi eles que em 1967 derrubaram o mato como peão dos brancos. Eles conhecem a história. Então está se discutindo uma coisa hoje, deputado, meu querido amigo, absurda. É só dizer o seguinte, ó, se está escrito na Constituição Federal, que foi promulgada por Ulisses Guimarães em 1988, cumpra-se na risca o artigo 231, que está escrito à luz do dia. Toda a terra que o índio esteja morando presente, nada de pretérito, tem 5 anos para demarcar. E essa confusão criou-se por 2 motivos. Um, pelo decreto 1771, e outro, pelo famigerado CIMI, que foi através do professor Antônio Brandi, da Universidade Católica, o CDB, que saiu sentado nas reservas indígenas, conversando com um índio de 100 anos, onde é que você morou? Aí eu morei lá na cabeceira do Ipuitã, foi lá e pôs um ponto como terra demarcada, e hoje a FUNAI contrata a aba,
que é a Associação Brasileira de Antropologia, ligada à FUNAI, e manda ir lá para fazer o estudo. Vai dizer que a terra é minha? Claro que não. Vai dizer que a terra é do índio. Isso é lógico. Como 2 e 2 é 4. Vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer mais uma vez essa discussão nesta casa, mas eu começo a pensar o seguinte: passa como um feedback na minha mente de tudo que nós passamos aqui, deputado Paulo Corrêa. Desde que eu cheguei nesse parlamento, a gente se discute demarcação de terras indígenas e produtores rurais. Me lembro quando houve a invasão, deputado Zeca, da Fazenda Buriti, veio o deputado Zé Teixeira nessa tribuna, o ex-secretário de Fazenda, Ricardo Baixo, e fez uma fala naquela época muito emotiva. E o deputado Gerson Domingos, que era o presidente desta casa, disse: olha, nós vamos lá, em nome desse parlamento, nós vamos lá fazer uma fala. E aí, naquele momento, tinha uma tensão muito grande naquele lugar. O superintendente da Polícia Federal pediu para que tomasse cuidado, mas havíamos feito o compromisso e nós fomos para lá. O deputado Gerson perguntou quais os deputados que iriam, e nós fomos. Deputada Amara, mais alguns deputados, nós fomos em 6, o senhor, nós fomos em 6 deputados lá. E chegando lá, era para levar uma mensagem para os indígenas, porque nós havíamos marcado uma reunião com a presidente da República, deputado Paulo Corrêa. E os 24 deputados colocaram à disposição de ir a Brasília conversar com a presidente. E a mensagem era essa: porque em 24 horas eles iam colocar fogo na sede, sacrificar todos os animais. E aí, então, foi pedido para eles um período. E precisava entrar alguém, lá naquele momento, e alguém com o interlocutor dos indígenas que fosse lá representando a Assembleia. E o inocente bobão aqui foi lá. Foi lá, com o representante indígena, com a garantia que eu não sofreria nenhum problema. Porque naquele momento, tinha na entrada da fazenda, tinha 4 indígenas armados, fortemente armados, e que tinha que consultar eles, deputado Zeca. E nós chegamos lá, foi consultado, e eles deixaram entrar, mas não deixaram eu descer do carro. Aí passou um período, eles foram lá para o meio do pasto, subiram num coxo, começou a brotar índio, parece que saía de dentro da terra, mas tanto indígena que tinha concentrado lá. E aí fizeram a fala. Quando foi para fazer a fala, mandaram eu descer do carro para poder ouvir a fala deles. E naquele momento o representante, o interlocutor, falou: olha, eu estou aqui, tem um deputado que está aqui representando, a Assembleia pediu para que vocês não sacrifiquem e dê, porque terça-feira eles vão a Brasília falar com a presidente, vão todos os 24 deputados, então querem uma que aguente até a semana que vem e tal. E eles trouxeram, deputado Zé, saiu aquele interlocutor, então, correndo no meio da pista. Do outro lado, da outra margem do rio, tinha um outro grupo, totalmente alcoolizado, e acharam que aquele indígena estava fugindo de alguma coisa, e vieram para cima daquele correspondente, rapaz. Eles chegaram no carro, o cara enfiou uma madeira no meu peito, eu segurei, quando segurei, ele enfiou uma lança no meu peito, chacoalhava aquele carro, parecia que ia tombar. A mulher daquele interlocutor gritava dentro do carro, e ele chegou gritando: sujou. Quando ele falou sujou, pronto. Eu vou falar uma coisa para você: eu nunca senti de tão próximo a morte. Nós saímos de lá, não sei como, que Deus nos tirou de dentro daquela comunidade indígena. Resumo: eu fui em todos os movimentos que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Deputado Paulo, deputada Amara, Vossa Excelência, nós discutimos todas as reuniões que tinham, porque nós queríamos, obviamente, que fizesse as demarcações, queríamos que fizesse as indenizações. Reunimos 3 vezes aqui no Hotel Grand Park, com sala, com comissões. Vinha o ministro para cá e dizia: olha, vai indenizar, mas não dá para indenizar porque precisa de uma conta. Na época, o deputado Tetila havia apresentado aberta conta no nosso orçamento para poder colocar. O ex-governador André Putinelli, que era o governador na época, colocou à disposição de poder pagar pelo Estado e compensar nos recursos da União. Tudo que tinha de discussão foi aberto por esta casa para poder viabilizar e resolver esse problema. E até hoje, nada. O que nutre é uma insegurança do produtor rural no Mato Grosso do Sul, e as comunidades indígenas também. Na minha região, que é o Cone Sul do Estado, onde eu nasci, Iguatemi, são 275 mil hectares para serem demarcadas. Em Iguatemi, 75 mil hectares para ser demarcada. Quem vai fazer isso?
Quem vai realizar isso? Então, é um empurra que a gente nunca chega. Eu acho que o governo federal tinha que realmente ou desapropriar alguma área e dar áreas para os indígenas, que precisam de área realmente para sobreviver, para produzir, mas nós não podemos matar o produtor rural também. E aí, eu, como advogado, sempre fiz a defesa do direito de propriedade. Em Amambai, por exemplo, tem uma família com 115 anos em cima de uma propriedade. E como é que é? E aí aquela discussão, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Quem chegou primeiro foi o indígena ou foi essa família que está lá 115 anos em cima de uma propriedade de família? Quero agradecer Vossa Excelência, mas eu confesso que no decorrer do início de 4º mandato, eu ainda não vejo nenhum horizonte, porque tudo que houve aqui nós discutimos, Vossa Excelência participando de tudo, e a gente até hoje não viu prosperar nada com relação a isso. Muito obrigado. Deputado Lídio, ainda bem que Deus te protegeu e você está aqui vivo para contar a história, o que aconteceu. E eu lembro perfeitamente todo o que Vossa Excelência está dizendo aí. E eu quero dizer que eu já fui em Brasília durante esses anos, já conversei com 5 ministros da Justiça. Tarso Genro, Zé Eduardo Cardoso, Peixoto Júnior, vários, Íris Rezende. Quando eu fui lá conversar com o Zé Eduardo Cardoso, eu tive o privilégio de ir, na minha visão, com uma das maiores lideranças que esse Estado e talvez esse país teve, e pagou muito caro pela sua vida política, que é o senador Delcídio do Amaral. Ele me levou na sala do José Eduardo Cardoso. Você está falando com ele sobre a questão do índio, ele está perguntando se você é São Paulino. Eles não estão dando nem atenção se o setor produtivo está sendo atingido ou não. Eles não estão dando nem bola se tem legalidade ou não. Por quê? A legalidade está escrita na maior carta, que é a Constituição Federal. Tudo que está discutindo aqui, a PEC 132, que foi criado aqui nessa casa um fundo sem fundo, porque como que o governo estadual vai colocar um recurso do Estado num fundo para poder comprar terra e incorporar ela no patrimônio da União? Isso não tem nenhuma lógica, porque o índio, ele é tutelado pelo governo federal. Quando o governo militar entrou em 1965, foi extinto o SPI, que foi criado em 1910. 55 anos depois, quando houve a Revolução, e o Exército Brasileiro saiu na rua, graças a Deus, não houve morte, porque estava um desmando, e eu tinha 24 anos e me lembro muito bem, tirou-se o SPI, porque os índios não queriam ser governados por militar, criou-se a FUNAI, incorporou todos os títulos que o governo do Estado titulou os índios. Está aqui um título que o governo estadual deu para os índios. Os índios a etnia era dona do patrimônio. Tirou os índios, incorporou os bens no patrimônio da União. Toda a terra que o índio usa não é do índio, é da União. E o índio é tutelado pelo governo central, que não investe, com certeza, da cesta básica, para poder ter um domínio sobre os índios politicamente. Porque se pensasse bem, investia, para que eles pudessem produzir, trabalhar, como trabalha e produz os índios lá em cima no Sul, planta mais de 50 mil hectares de soja, trabalha, tem o dinheiro deles, tem a vida deles, os filhos são médicos, são enfermeiros, são agrônomos e trabalha em parceria com o setor produtivo, com o setor privado. Então, que Deus ajuda que vote essa PEC, porque nada mais é a PEC 132 autoriza a indenizar. Eu acho que dentro da lei não existe como o governo central tomar a terra de ninguém por mão grande. Ele tem que vir comprar. Então, fica mais claro na lei se votar essa PEC. A PL 490, o que vai dizer? O marco temporal é de 1988, está escrito na Constituição, tem que cumprir.
E quando julgou a rainha Raposa do Sol, em Rondônia, ficou estipulado que daquele dia em diante, toda a terra que o índio estivesse presente, que foi o que foi dito em 88, e está escrito na Constituição, tem 5 anos para demarcar. Aí, eu acabei de falar aqui, criaram um decreto para saber como é que foi. Há pouco tempo, gente, dinheiro da França, 150 mil dólares, veio para a Universidade Federal de Dourados. Reuniu-se os professores da Universidade Federal de Dourados, encheu um plenário só de índio. Não teve um branco, não teve um produtor rural que foi convidado. Nenhum. E começou a perguntar para os índios, não, eu fui expulso da terra em 1964, eu peguei a carreta e fui para Nioaque, lá na beira do córrego tal. Então, o que o índio fez? Contou uma história, como contou a história para o professor Antônio Brandi, que não está no meio de nós, mas ele causou toda essa complicação, na minha visão, ao sentar na reserva, conversar com os índios e pontilhar que lá na cabeceira do córrego A, do B e do C, tinha uma reserva desativada, porque o bisavô daquele índio de 100 anos que ele estava conversando, morou lá. Mas se lá era Brasil, aqui não tinha comércio, o único comércio que tinha aqui era a erva mate, a Companhia Mato Laranjeira explorava a erva mate, que era o único recurso que o Mato Grosso tinha, e os índios eram o quê? Empregados da Mato Laranjeira na exploração de erva mate. Então eles andaram por tudo quanto é lugar. A Campanário, por exemplo, que Getúlio Vargas já dormiu lá, tinha até trem de ferro para transportar erva mate, para poder levar para os Baruaquá e fazer a erva que nós usamos para chimarrão e para tereré. Então eu quero deixar claro, eu sou parceiro, já tive em Brasília várias vezes, como disse aqui, conversei com mais de 5 ministros da Justiça, tive no Superior Tribunal Federal, no STF, uma grande reunião com os ministros da época, tive na Câmara Federal, usei a tribuna e disse a mesma coisa que estou dizendo aqui hoje. Não precisa de lei nenhuma, não precisa de nada, precisa apenas cumprir a Constituição Federal e cumprir à risca o artigo 231. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.